Salve, salve, meu povo da radiologia. Hoje nós vamos entrevistar aqui o Valdir. Tem uma grande experiência na área da radiologia. Tá? Ele trabalha no Hospital das Clínicas, trabalha no Hugo. Né? E aí eu não vou falar tanto, porque senão nós vamos ficar mais de hora aqui falando, né, Denise? Sobre o currículo do Valdir. E aí hoje nós vamos falar um assunto um pouco diferente do casual, né? Vamos falar um pouco questão financeira, né? Da organização financeira, porque às vezes a gente fica preocupado só em conhecimento, em termos técnicos, né, da radiologia, mas a gente esquece também que a parte financeira é muito importante. Por quê? Porque às vezes tem colegas nossos que trabalham 1, 2, 3 empregos e às vezes não consegue se organizar financeiramente. Aí a gente hoje vai bater um papo, né, bem descontraído, falar sobre isso. É isso aí, pessoal. Mais um podcast, né? Trazendo aí vários assuntos para vocês, né? E esse assunto realmente é bastante pertinente, né, Leandro? Porque realmente o profissional das técnicas radiológicas trabalha muito, mas muitas das vezes não sabe administrar o que ganha, né? E acaba que trabalha e não vê resultado. E para ver resultado tem que saber administrar, né, Valdir? Precisamos aprender a administrar. Então é isso que a gente vai trazer para vocês, né? Um pouco dessa realidade no nosso profissional que muito trabalha, né? Às vezes, muitas das vezes não é o ganho que a gente quer, mas sabendo administrar a gente sabe fazer muita coisa, né? E aí estamos aí, Valdir. Conta aí para nós o que tem de novidade aí nesse mercado financeiro, só né? Pegando o gancho, né? Como o Valdir, além de ser técnico de radiologia, também ele é empreendedor, né? Então, por isso que a gente convidou ele justamente para ele falar um pouco da parte, né, prática dele, né, dos conhecimentos que ele tem em relação a isso, para a gente falar um pouquinho, né, desse conhecimento. Primeiramente, é um prazer estar aqui com vocês. O Denise, meu professor, o Leandro foi meu professor, né? Então, assim, estou aí há quase 20 anos na área de radiologia, então, no radiodiagnóstico. Então, para mim é um prazer estar aqui com vocês. O prazer também é todo nosso. Agradecido demais pelo convite, viu? Bom, é o seguinte, a gente, como vocês falaram, o profissional de radiologia hoje, ele goza de algumas possibilidades, ele tem essas vantagens de trabalhar em 2, 3 empregos e ser bem remunerado, na maioria das vezes, a gente sabe que não são todos os casos, só que, de certa forma, ele não sabe administrar isso. Quanto mais ele ganha, mais ele gasta e o tempo vai passando e ele não fez uma reserva financeira, ele não se organizou para fazer investimentos. Quando a gente fala de investimentos, a gente não está falando aqui de bolsa de valores, uma coisa tão complicada, mas basicamente de poupar e, de certa forma, fazer esse dinheiro render. Seja ele através do empreendedorismo, seja ele através de poupanças, por exemplo, no CDB, rendendo 100% do CDI. Não vamos falar de termos técnicos aqui, porque a gente não... de certa forma, nós somos profissionais de saúde, né? Então, assim, é mais para que esse profissional entenda que ele pode, de certa forma, chegar no futuro, estando bem remunerado, estando satisfeito, né? E possa contribuir mais ainda com a nossa profissão, que é cuidar de pessoas, né? É isso aí. E é interessante, né, Valdir, isso você falou, né, em termos assim, não adianta também só poupar, né, você tem que pegar o dinheiro e tentar fazer ele ter um lucro, né, porque se você também só separar o dinheiro, separar, e esse dinheiro não ter uma valorização, não for investido, o que você vai ver? Você vai ter uma perda, né, porque a inflação vai acabar comendo esse dinheiro também, né? Exatamente. Essa é uma questão delicada, né, Leandro, porque quando a gente fala de poupar, a pessoa logo pensa que é guardar o dinheiro debaixo do travesseiro. Isso, falou o que eu queria. Então, eu acho que, na verdade, conversar obviamente, com o gerente de banco, a gente tem que ter um pouco de cuidado. Ele não é seu amigo, ele quer o lucro do banco, obviamente. Ele quer vender produtos, né? Exato, mas hoje, diferente da nossa época, lá quando a gente se formou, hoje a gente tem acesso à informação, né, Denise? Né, professora Denise? Então, hoje a gente consegue, de certa forma, olhar, indagar, e poder pesquisar rapidamente ali aquilo que fica melhor para a gente. Então, de certa forma, investir esse dinheiro que eu guardei. Hoje, a gente tem uma taxa de juros muito alta no Brasil. Ela esteve baixa há 4 anos atrás, 2% ao ano, né? Taxa de Selic baixíssima. Hoje, a gente tem 14,25% ao ano. Mais de 1% ao mês. Exatamente. Muita coisa. É muita coisa. Então, assim, se você tiver aí um mínimo de educação financeira e procurar poupar da melhor maneira possível, obviamente, tendo rendimentos desse dinheiro, você consegue, em 6, 7 anos, triplicar a sua renda. Mas isso, obviamente, com cuidado, guardando o dinheiro necessário, sabendo onde é que você tem que investir. Justamente para chegar lá nos últimos anos de trabalho e gozar de uma vida muito boa, aproveitar isso, né?
Então, a gente ainda tem essa possibilidade como profissional na radiologia, mas é preciso planejamento. Né? Certo. Valdir, aquela parte igual, né, que a gente fala da reserva de emergência, o que você acha que seria bom, assim, em termos assim, de valores ou porcentagem que seria bom reservar para esse fundo de reserva? Seria assim. Bom, Leandro, inicialmente, vamos pensar naquele profissional que acabou de entrar, que tem o primeiro emprego, né, professora? Creio eu que o valor seria ali em torno de 300, 350 reais para não apertar tanto a renda dele. Arrumei um segundo emprego. Estou ganhando 7 mil por mês, vamos pensar assim. Isso. A gente tem os descontos, imposto de renda, INSS, enfim, vou colocar mais 350. Então, são 700 reais por mês. Ao longo do tempo, isso daí te traz um retorno financeiro significativo. Então, ao meu ver, inicialmente, para esse profissional que não tem nenhuma reserva de emergência, ele quer começar a construir essa escadinha, eu acho que 350 reais de acordo com o que a gente ganha, de acordo com os nossos pisos salariais, os mais vigentes, né? Dentro disso, eu acho que a gente consegue aí construir uma escada, né? Mas isso aí, assim, vai depender da realidade de cada um, obviamente, né? Mas eu acho que 350 reais é um início para uma reserva de emergência. E uma coisa interessante, Valdir, que eu vejo a maioria das pessoas falarem assim, eu não consigo guardar porque não sobra. Mas eu vi um especialista financeiro falando uma coisa que eu acho que é o mais certo. Ele fala o seguinte, a hora que você for parar para guardar, esperar guardar, só quando sobra, eu acho que nunca vai sobrar. Eu penso o seguinte, né? Seria igual ele comentou, você tem que guardar primeiro para depois pagar as contas. Como porque fosse uma prestação ali, né? Senão não vai funcionar, não é? Eu penso assim para esse lado, né? Verdade. Concordo. Professor Leandro, é o seguinte, tem um livro que chama Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki, que ele fala o seguinte, se pague primeiro. Isso. Né? Então, assim, vamos supor que esse profissional da nossa área, ele se formou, conseguiu um emprego e tem uma despesa um pouco alta. O que ele tem que pensar? Né? Renegociar as dívidas e poupar, né? Se não dá os 350 reais por mês, 150, 200, isso faz uma diferença enorme. Muito Essas grande. pessoas é porque elas não entendem disso. É pouco, mas de grão em grão. Sim. Que a gente chega lá, né? E aí vai indo juros sobre juros, né? Quando você vê, você já tá com né? uma A questão dos boa. empregos, assim, que nos preocupa também, que nós estamos caminhando para país de primeiro mundo, apesar de não sermos, mas estamos encaminhando. Que seria o quê? O profissional, né, trabalhar por si, né? Ele acaba não sendo mais CLT. Então, o profissional que não tem essa visão de guardar, ele vai passar aperto. Porque ele tem que ser, porque quando o profissional recebe nesses meios, né? Seja PJ, seja outros meios que não seja CLT, ele tem que ter essa ideia que ele precisa reservar. Porque se ele não reservar, ele não tem aquela questão da emergência numa doença, ele não vai ter uma férias, né? Ele não vai ter o 13º, que o 13º é a cultura do nosso país, né? Esperar que tenha esse 13º, na verdade, a gente tem que ter uma noção de o que eu tenho, o que eu gasto, né? E o que eu quero para o meu futuro. Interessante também seria fazer uma planilha, né? De gastos, né? De ganhos e gastos, né? E a gente tá controlando aquilo ali, né? Tudo o que eu ganho, o que eu gasto por mês, o que eu posso organizar para poder também reduzir isso, né? Mas pensando também no bem-estar, né? Que é uma coisa, eu acho que é bem importante, né? Também tem que viver, né, gente? Meu Deus. Não adianta também você falar, vou guardar tudo, né? Não se alimenta direito, não tem nenhum tipo de lazer. Não é assim. Eu penso que não é assim. A gente tem que ser prudente em tudo, né? Concordo. Denise, você tocou num ponto, professor Denise, que é muito interessante, né? A questão de o profissional caminhar para essa responsabilidade. Ele não terceirizar isso para o Estado. Isso é uma coisa muito interessante, a gente precisa realmente tocar nesse assunto. A minha experiência ao longo do tempo me diz que é o seguinte, é possível? Sim. Mas é uma responsabilidade, assim como eu tenho, a partir do momento que eu tenho um filho, eu preciso cuidar dele, eu preciso poupar para ele, e assim a gente deve cuidar da gente também. É verdade. Né? Então, sendo CLT ou não, né, essa modalidade nova que vem englobando o Brasil fora a fora, em todas as profissões, no caso da pessoa jurídica, existem meios, né, de equiparação salarial, onde ele consegue ganhar até um pouco mais, diminuir um pouco o imposto de renda, sabe? Então, assim, é importante que ele tenha essa responsabilidade com ele mesmo,
né, professor Leandro? Isso. Desde que ele saiba o que ele está fazendo, desde que ele saiba poupar o mínimo possível, o céu é o limite. Ainda né, para a gente, como profissional das técnicas radiológicas, isso eu costumo conversar com muitas pessoas a respeito disso. Nós, como profissionais das técnicas radiológicas, temos aí uma possibilidade de ganho um pouco acima da média, né? E isso faz com que, se a gente souber administrar isso, a gente consiga chegar em algum lugar e trazer resultados para a nossa profissão. E aí eu vou puxar um outro gancho, que é muito interessante, que é, além do investimento financeiro, o investimento em conhecimento. Com certeza. Que hoje em dia tem gratuito, né? Tem vários cursos online gratuitos, tem livros, né, digital que a gente consegue baixar, né? Diferente da nossa época, né, Leandro? Não existia muita literatura. E eu falo, o estudo, toda vez que às vezes algum aluno fala para mim, nossa, eu estou gastando tanto. Eu lembro de um professor que me falou lá atrás. Falou, é um investimento que você está fazendo em você. Isso aí ninguém te toma. Você está investindo. É o conhecimento, né? Isso é importante. Eu lembro até hoje um dia que tinha um caminhão na porta do Hospital das Clínicas vendendo uns livros. Aí eu perguntei pro médico o que ele achava daqueles livros lá. Ele falou, se você comprar um livro, se você conseguir absorver uma página que seja, já é lucro. É verdade. Exato. Esse é o melhor dos investimentos, certo? Eu creio, na verdade, que quando a gente fala de melhoria da profissão em si, parte de cada profissional, de cada célula ali, né? Então, quando a gente fala de investimento, de melhoria, de ganho, o investimento educacional também faz parte, o investimento em si mesmo. Beleza, vamos pensar em algum profissional que chegou agora, de repente ele mal sabe fazer uma radiografia, mas está empregado e o pessoal está ensinando ele. Vocês concordam comigo que a partir do momento que ele começa a investir em si mesmo, começa a estudar mais, ele tem mais possibilidade de ganho? Não é verdade? Com certeza. Então, é totalmente plausível que esse investimento esteja nos pensamentos desses nossos profissionais, amigos, colegas, né, de profissão que estão aí chegando e os demais que já estão aí há vários anos, né? Então, eu acho que seria muito interessante eles entenderem esse ponto, Isso. né? Aí uma coisa importante, tá, gente? Assim, vamos colocar até na prática a questão, um exemplo. Tem a questão da anuidade, né, Denise? Quando chegou a anuidade esse ano, aí o conselho fez o quê? Ele colocou um desconto de mais de 10%. Acho que deu quase 12% quem pagasse à vista. E aí, mas quem não fosse pagar à vista, dividia, acho que até em 5 vezes. 5 vezes. Então, é o seguinte, se você for parar para pensar, pagar à vista, você tem quase 12% de desconto, é muito grande, porque a poupança hoje está dando ali 30, 40, 0,40, né? Então, você teria que ganhar isso aí, teria mais de ano na poupança para você ganhar uma porcentagem dessa. Então, compensa muito você rever a questão das contas também, em termos de uma água, uma luz, essas contas fixas, né? Que a gente diz fixas, se você tentar evitar de não pagar depois que venceu, essas coisas, tudo ali vai te ajudar também a organizar, que seria uma organização ali dia a dia, né? Dessas contas fixas. Eu costumo falar que a gente economiza nas moedas mesmo, Sim. né? É nas moedas. Às vezes a gente vai até no supermercado, que é comum, né, da vida da gente, tanto que tem a diferença de um para o outro, é nas moedas que a gente economiza, né? Então, são economias que a gente faz mesmo. Eu, assim, até falo que eu mesmo tento, né, ter meu capitalzinho de giro ali, e a questão, eu mesmo me empresto, eu mesmo devolvo. Por quê? É melhor eu não pagar juro, é o que o Leandro está falando, porque a questão do juro, infelizmente, é alto, né? Então, tudo que eu puder ter desconto, pagar à vista, melhor coisa. E aí eu faço um parênteses para quem tem empresa, para quem tem negócio, estando na nossa área. É exatamente isso. O empresário nada mais é do que um pagador de impostos e um pagador de salários. Isso. Raramente ele vai ter um lucro exorbitante. Ele paga contas e sobra muito pouco para ele. Então, não adianta a pessoa pensar, né, esse profissional, nossos colegas, que ele saindo da nossa profissão e for empreender, ele vai ganhar muito mais do que a gente ganha. Na verdade, é equiparado ali. Lógico que tem negócios que dão mais lucros e tal. E aí entra essa situação do grão, né? Daquele pedacinho, daquele de pagar tudo em dia, de diminuir os custos, né? Então, eu acho que isso faz parte do cotidiano. Tem que ter essa planilha que o senhor falou, né? Tem que ter isso que a senhora falou. Eu tenho uma reserva de emergência, né, professora? Determinado dia aconteceu uma catástrofe. Vou tirar o dinheiro da reserva de emergência, pago o que tem que pagar e me comprometo a devolver o dinheiro. Só que sem juros. Isso. Agora, se você não tivesse esse, né, Valdir, esse fundo de emergência, teria o quê? Procurar um banco, pagar juros altíssimos, e aí...
A gente percebe que o brasileiro, infelizmente, vive endividado, né? A gente percebe que o brasileiro, ele pensa assim, essa parcela, ele não importa o juro, isso aqui eu consigo pagar? Ele vê o valor da parcela e não vê o montante que ele vai pagar no final, né? Isso foi uma coisa que me levou a pensar que em 2015 eu tive a oportunidade de conhecer os Estados Unidos, porque minha cunhada estava doente, morava lá, e meu esposo estava querendo ir, acabou que nós conseguimos ir. Foi a primeira vez que eu saí para fora, e eu percebi que lá eles não fazem dívida parcelada. Eu falei, nossa, o povo aqui não... A única coisa é rotativa, então é você pagar de um mês para o outro, não existe a parcela. Eu falei, então, se eles não fazem dívida, por que nós brasileiros fazemos tanta dívida? Pagar em 10 vezes, 24 vezes, né? No Brasil tem essa coisa, essa cultura. Essa cultura, né, de querer parcelar, mas e muitas vezes e não olha realmente o valor de no juros final que está embutido, né? No final. Né? Eu normalmente, assim, eu também, algumas coisas eu compro parcelado. Mas o que eu faço? Eu olho e pergunto, quantas vezes é sem juro? Aí eu vou no máximo, ali, 5 vezes sem juro, aí eu pego, aí eu compro. Mas se for 8, 10 vezes aí o juro é muito grande, não. Eu prefiro reduzir, pago uma parcela um pouco maior, mas evito o juro. Isso. E aí me chamou a atenção para eu faço faculdade de engenharia de software, né, para tentar alinhar, acompanhar a evolução tecnológica, para ver aonde eu posso aplicar isso na radiologia. Ótimo. E aí, esses dias eu estava tendo uma aula lá online e o professor disse, ele era brasileiro, mora no Reino Unido. E aí, professor Leandro, ele falou o seguinte, vamos fazer um cálculo aqui para colocar no programa, no software, no financiamento de carro. Aí no Brasil, 14,25%. Aí ele tomou um susto na aula e falou, mas 14,25%? Ué, aqui a gente paga 5% ao ano. Não, então, assim, peraí, não está certo. Então, quando a gente chega nessa conclusão, a gente precisa olhar uma coisa muito importante que a gente está falando aí, que é o custo efetivo total. Ou seja, a gente paga um juro por mês, mas e no final do financiamento? Quanto que vai dar Quanto que vai dar? É isso que eu falo. A gente tem que entender o que no final vai dar. Não é entender se aquela parcela cabe no meu bolso, que infelizmente acaba que a gente olha muito para isso, né? E valorizar o nosso dinheiro, né, galera? Porque não é fácil. Afinal, assim, fala que o técnico de radiologia trabalha pouco, trabalha nada, moço. Nós trabalhamos muito, nós trabalhamos muito. É aquela correria. E a gente tem que dar valor, né? Tem que dar valor nos ganhos que a gente tem. Até mesmo para futuramente, né, a gente gozar desse benefício também. Porque não adianta trabalhar tanto. Chega ali, né? O ideal que a gente, né, a velhice da gente não ter uma renda, não ter nada, né? É igual isso que o Valdir falou, né? A questão do financiamento. O financiamento, se você parar para olhar, é muito... A diferença é tremenda. Você paga mais do dobro, né? Dependendo... Se for um imóvel, principalmente. E tem outras formas de você comprar também, que seria... Por exemplo, principalmente tem a questão do consórcio, né? Tem consórcio de imóvel. É lógico que o consórcio de imóvel... Você não tem como pegar no momento, né? Você vai pagando e aí tem os sorteios, né? Mas aí você pode dar os balanços, né? Os lances. E aí você tem uma chance, né, de ser contemplado. Só que um exemplo, se você conseguir ser contemplado ou quando você pegar esse dinheiro, a questão do consórcio para o financiamento é muito grande. É muito grande, é tremendo. Verdade. E principalmente quem não tem tanta pressa, às vezes, de adquirir ou o imóvel ou um automóvel, alguma coisa, e fizer um financiamento, é muito mais compensativo. Muito mais. Com certeza. Aí, vocês fizeram me lembrar de uma situação, há uns 2 anos atrás eu vi isso e nunca esqueci. Né? Quando a gente fala do financiamento imobiliário, da casa, né, que é um bem que a gente precisa ter, que faz parte, existem 2 vertentes. Eu já acompanho tem umas polêmicas aí. Tem as polêmicas aí. Tem gente que fala que não tem que ter casa, outros falam que tem que ter. Eu tenho a minha. Eu quero falar a minha opinião. O Robert Kiyosaki, no livro Pai Rico, Pai Pobre, ele fala que casa é sempre um problema. É sempre tirar dinheiro do bolso do trabalhador você ter uma casa. Mas, na verdade, existem vertentes, momentos de vida aos quais você precisa pensar. Né? Na minha opinião, eu não consigo imaginar hoje, eu fiz o financiamento da minha casa para 30 anos, normal, como todo mundo sempre faz. Até mesmo quem tem dinheiro no banco faz isso. Então, assim, depende do momento. Eu tenho um emprego estabilizado, eu vou sempre na mesma rota, para o mesmo lugar, eu não tenho previsão de mudança, por que não financiar? Obviamente que pode acontecer, tudo pode acontecer com qualquer pessoa, por que não financiar uma casa própria? Sim. Agora, o meu emprego é instável, eu não sei como é que as coisas vão andar, né?
Aí eu preciso alugar próximo do trabalho, vou diminuir o custo com o transporte. Isso. Então, ganhar assim, mais tempo, né? Qualidade de vida. Isso. Né? Então, a gente precisa pensar sempre dinamicamente. Como é que eu tô? Como que a minha família tá? É o que você está vivendo no momento ali, né? Isso. É o momento. Ah, mas Valdir, professor Leandro, professora Denise, financiar por 30 anos. Pô, a gente trabalha na área da saúde. Sim. Agora a gente precisa falar com o profissional das técnicas radiológicas. Em qualquer momento, em qualquer lugar, né, que a gente for viajar ou trabalhar, a gente sempre vai precisar do profissional das técnicas radiológicas, certo? Ah, mas tem o profissional remoto e tal. Tem. A gente nem sabe como está isso sendo regulado, essas coisas estão mudando, mas o profissional sempre vai estar ali, presencialmente. Então, a gente, de certa forma, tem a possibilidade de olhar para o longo prazo. Se eu trabalho numa boa empresa, eu trabalho na área da saúde, que é estável, em todos os locais a gente vai precisar, na verdade, vão precisar dos nossos profissionais, né? Então, por que não? Talvez financiar uma casa, desde que eu entenda o que eu estou fazendo. Né? Ou então, se for mais viável, diminuir o custo, morar mais próximo do trabalho. Isso. Mas isso vai depender de cada pessoa. Como eu disse, o professor Robert Kiyosaki fala, casa é um passivo, você não compra. Eu vejo muito isso, né? Tem gente que é a favor, outros é contra, só que eu penso assim, igual o Valdir. Pelo menos uma casa, eu acho que a pessoa tem que ter. Né? Ela vai chegando numa certa idade, já tem filhos, as coisas, ela quer para não ficar aquele trem, tá gostando de um local, aí a pessoa vai e pede, aí você tem que mudar, todo aquele transtorno. Agora, a partir do momento que você fala, a pessoa ter várias casas para ter renda, eu acho que não é compensativo. Por quê? Por exemplo, você já tem a sua. Aí você vai adquirir um imóvel ali de 300, 400 mil para alugar, para receber para receber ali aquele valor mensal. Às vezes, se você pegar esse valor, você vai ganhar muito mais do que um aluguel de uma casa. Isso assim, eu falo assim, de ter mais de uma casa. Eu penso nessa... Questões de investimento, né? Exato. Tem que pensar muito, né? Isso. Pensar muito até porque aluguel, eu imagino, né? Para você não ter tanto trabalho, você tem que colocar em uma imobiliária, você perde um pouco, né? Porque se alugar por si mesmo, com certeza vai ter muita dor de cabeça, né? Então, é isso que a gente tenta evitar. Mas é isso aí, é realmente trazer, né, essa consciência pro profissional, né? Que é um profissional que tem trabalhado bastante, mas que ele tem que saber usar esse dinheiro dele. Parece simples, né, gente? Mas aí todo mundo fala, mas é tão simples, é só poupar. Mas não sei o que é, que às vezes tem muita gente que não consegue, né? Não. Por exemplo, pegar esse dinheiro, conseguir poupar um pouquinho, às vezes investir. Às vezes não é questão, tem gente que pensar, mas não tá sobrando só 50 reais. Investe esses 50 reais. Investe. Tem como? Tem. Entra num ponto também, Leandro, que a gente trabalhando em vários hospitais, né, conhecendo a nossa profissão como a gente conhece, a gente consegue ver colegas de profissão, cara, há 20 anos, 25 anos, né, trabalhando, ficando 3 noites fora de casa, enfim. O que acontece? Qual é o problema dele? Né? Será que ele não conseguiu renegociar o financiamento? Isso. Sabe, não é vergonha nenhuma chegar no banco e falar, peraí, como eu consigo pagar a parcela tal? Então, a gente vai ter que conversar de outras formas, achar a solução para isso. Porque a gente quer que os colegas estejam bem com a gente. Então, a gente tem essa possibilidade, mas é preciso que eles entendam onde é que estão inseridos. Se você tem a possibilidade de renegociar, diminuir a parcela, ótimo. Mas eu vou pagar mais anos. Isso, aumentar o tempo, mas diminui o valor que você não está conseguindo pagar, né? Eu estou com um emprego só agora, não sei como é que está, mas amanhã eu estou com 2, de repente eu amortizo a dívida ao final, quando eu pago a última parcela, eu pago uma porcentagem ínfima do valor cheio, né? Então, assim, existem possibilidades. Aí entra uma situação que eu costumo falar para mim mesmo quando eu acordo cedo. Qual que é o meu objetivo hoje? Isso, entendeu? Falou tudo. Até agora a gente não tinha falado, né? O objetivo, né? Importante. E aí entra uma situação de nós, como funcionários públicos. Eu sou funcionário público. Eu já não tenho mais objetivo. Eu vou aposentar só, não é? Então, assim, eu acho que a gente tem que ter um objetivo em si. Isso. De melhorar a nós e a quem está ao nosso redor, não é verdade? Falou tudo. Tem muita gente que para, né, Valdir? Às vezes ele acomoda, ele acha que aquilo ali para ele tá bom. Não, aquilo ali tá bom, eu já tenho a minha casa, às vezes eu já tenho meu carro. E aí não tem mais um objetivo específico, mas a gente tem que ter, porque a gente é casado, a gente tem filhos. Então, às vezes o nosso objetivo foi alcançado, mas a gente tem que pensar nos filhos, né, nos estudos, né? Que eu acho que é a parte mais importante que a questão é dar o estudo e não dar um imóvel, deixar dinheiro, herança, mas sim um estudo, aquela base geral para ele conseguir conquistar as coisas deles, né?
Exatamente. Acho mais importante. Leandro, você tocou num ponto muito importante. Ter esse objetivo em mente, sabe? Trazer isso para a sua realidade normal, eu acho que é o mais importante de tudo. Beleza, conquistei minha casa, conquistei meu carro, talvez eu esteja pagando as parcelas, mas enfim, conquistei, é meu e eu vou conseguir pagar, vou terminar. Passei no concurso público, estou no particular, passei no concurso público, beleza, agora que eu folguei mesmo. Aí é que está o erro. A gente não sabe o dia de amanhã. A gente não sabe a canetada que vai ser lá fora, com o governo que entra, com o governo que sai. A gente não entende o que pode se passar lá. Tem um outro empreendedor aí, eu não lembro o nome dele, mas ele fala muito isso. Às vezes aparece na minha timeline no Instagram, que estabilidade não existe. Por mais que a gente ache que ela existe... Não, pode acontecer algum problema, né? Isso. Então, a gente tem que procurar plantar. Então, meu objetivo tem que ser, enquanto em vida, enquanto com saúde, procurar plantar. Seja ao redor, seja em mim. A semente de conhecimento, de qualificar o resto, né? Então, eu acho que por mais que esse profissional, né, que passou no concurso público e que também tem os empregos particulares há muitos anos, ele precisa entender que ele tem sim um motivo de vida. Sim. E ele precisa ali, que ele não sabe o que vai acontecer amanhã. E o pior, ele tem esses empregos, assim, teoricamente está tudo certo, isso. Mas não tem nenhuma reserva de emergência aí. E ele tem que pensar também, assim, a questão, às vezes, do bem-estar dele, né? De um exemplo, ele conquistou tudo que ele queria, conseguiu a casa, o carro, às vezes... Mas aí o quê? Melhorar mais para ele poder viajar, para ele poder desfrutar, às vezes comprar uma chácara, descansar e outros, né? Aí até uma coisa que o Valdir falou interessante, a questão um exemplo do financiamento. Às vezes ele tá ali, não está conseguindo pagar as parcelas, o que compensa ele ir no banco, faz um refinanciamento, às vezes vai aumentar o tempo, né, para ele pagar. Lógico, vai diminuir o valor da parcela, vai melhorar no tempo. Aí o que pode acontecer mais para frente? Quando ele melhorar, às vezes conseguir um outro emprego, ele pode fazer a amortização, né? Um exemplo, se ele fizer, dependendo do tipo de financiamento, ele pode amortizar. E amortizar essas parcelas, o que significa? A gente vai lá, você pode pegar elas lá da última parcela para frente, aí você não vai pagar os juros, vai pagar aquele valor bruto mesmo, né? Quando foi financiado, e aí tira todo aquele juro. Às vezes, exemplo, às vezes com 5 parcelas, você consegue ali pagar mais de um ano, se você pegar de trás para frente. Eu fiz isso um tempo atrás. Eu também fiz. E aí eu estou tentando sempre, o que eu faço? Quando eu pego ou as férias com o 13º, eu junto tudo não, né? E um pouco eu venho, faço amortização lá nas parcelas do meu financiamento. Exato. Interessante, Leandro, porque isso eu também, assim, acabou que eu tive que pegar um carro, tem uns 3 anos mais ou menos, e eu fiz uma conta também, eu falei assim, olha, acho que desse aqui dá para fazer em 3 anos, acho que eu dou conta disso aqui. Mas a minha intenção era pagar em mesmo, mas graças a Deus, eu realmente acho que eu paguei, não foi nem 18 meses, eu pagava uma para frente, outra para trás, a hora que eu vi, graças a Deus, foi bom demais. Mas é isso aí, ter essa visão, né? Ter essa visão de melhorar. Gente, até para contribuir com nós mesmos, porque a gente trabalha tanto, a gente tem que usufruir disso aqui também, gente. A gente tem vida também, isso não existe. Tem que aproveitar em vida, né? E depois aí trabalha, não aproveita nada. Não aproveita nada, né? Não fez nada, não conheceu nada, né? Nem Caldas Novas, né, gente? Eu tenho um colega que não conhece Pirinópolis, às vezes não conhece Caldas Novas. Gente, é tão perto. Não tô falando assim, é caro. Mas tem que se organizar. Não consegui esse ano, daqui 2 anos, 3 anos, mas é organizar para poder viajar, para poder descansar, né? Ter uma boa qualidade de vida. Precisa. Não é fácil, é lógico, porque as despesas são muito altas. Mas tem que se organizar. Criar aquele objetivo. E organizar para a velhice, né? Eu penso muito nisso. Eu falo assim, gente, assim, as pessoas pensam assim, né? A única certeza dessa vida que a gente tem é que um dia a gente vai embora. Mas as pessoas não pensam, quando elas estão jovens, que elas vão envelhecer. E o envelhecer, gente, precisa envelhecer bem, com saúde e também ter condições. Porque a pessoa mais idosa, tudo dela é mais complexo, alimentação, tudo né? E sem contar que hoje a gente não pode contar como lá atrás, assim, né? Não tem meus avós que contavam que os filhos cuidavam, porque tinham muitos filhos, aquela coisa e tal. Hoje essa geração não tem. A gente tem... Já reduziu o número de filhos. A questão também dos filhos, assim, muitas das vezes também os filhos estão muito ocupados, trabalhando muito, eles vão ter que terceirizar isso para alguém. Então, a gente tem que acabar envelhecendo bem, porque se eu estou saudável, né, se eu consigo também
E contribuir para isso. As pessoas não pensam nisso. Eu acho que tem que pensar. E aí, nisso aí, o que a Denise falou, ela entra também na parte da organização financeira. Por quê? Antigamente, a maioria das pessoas, né, Valdir, ela falava assim, eu não consigo fazer uma atividade física, a alimentação é cara. Hoje não. Hoje, se você olhar, a alimentação natural, ela tá mais barata do que os fast food, né? Com certeza. Essas alimentações industrializadas. E de tudo, se você não conseguir pagar uma academia, faça uma caminhada. Né? Mas eu não tenho tempo. Não, gente. Organiza, levanta mais cedo e faz. Nem se for uma caminhada. Quem trabalha, eu trabalho todo dia até meia-noite. Mas tem da meia-noite às 6. Dorme menos, faz. Esses pontos que vocês falaram são muito interessantes, né? Porque parte de um cerne particular, que é a atitude mental da pessoa, né? Ela precisa entender isso. E muitas vezes ela não quer entender, né? A velhice vai chegar, você precisa poupar, você precisa, às vezes, cuidar da alimentação, cuidar do sono, né? E a gente é direcionado a alguns pontos a abrir o Instagram, abrir as notícias. Mas fulano isso, fulano aquilo. Não, peraí. Eu preciso olhar para a minha realidade. Sim. Tem um atleta que chama David Goggins. Ele é muito interessante, a história dele é muito bacana. E ele fala o seguinte: em alguns momentos eu preciso desligar a tecnologia, entender a minha realidade e melhorar ela. Né? Então, a pessoa entra. Fulano tá assim, fulano tá assado e tal. Não, de repente eu quero gastar o que ele tem. Não é assim. Não dá para se comparar, entendeu? E nas redes sociais ela aceita tudo, né, Valdir? Né, Denise? Ela aceita tudo. Um exemplo. Gente, você pode perceber que eu acho que 99% das pessoas, ela não coloca a parte ruim na rede social. Com certeza não. Eu nunca vi ninguém colocando. Eu, às vezes, coloco, mas o pessoal fica rindo. Teve até uma época lá que eu coloquei o capinando na chácara, né? Perrengue. Do irmão, né? Eu capinando na chácara do irmão. Ninguém quer ver essa parte, né? Ninguém quer ver essa parte, mas eu pus até com uma forma de brincadeira, mas ninguém vê. A pessoa só coloca, né, coisa boa, né? Mas, Então, isso aí, Valdir, teve até uma colega, lógico que não vou citar o nome, até de onde eu trabalho, que ela citou que ela parou de olhar o Instagram. Porque ela disse que olhava aquilo ali e ela se sentia até um pouco depressiva. Porque ela via a pessoa conquistando coisa, não é nem questão da inveja, tá? Ela falou assim que ela se sentia depressiva porque ela trabalhava tanto e não estava conquistando as coisas. E ela via muito na internet, pessoa postando, tô viajando, tô fazendo isso. E aí ela se sentia frustrada. Mas não é, tá, gente? Igual eu penso pro lado, igual o Valdir falou. É melhor você dar uma desligada das redes sociais e tentar ver a sua realidade, que é diferente do outro. É verdade. Nunca vai ser a mesma. Exato, filtrar bem, né? Isso, filtrar. A gente tem a possibilidade de ter acesso à informação muito rápido. Agora com a inteligência artificial, então, você faz a pergunta, ela te responde, cadê o especialista, a inteligência artificial. Então, assim, filtrar aquilo que é bom pra gente. Isso. Então, assim, se esse profissional tem isso em mente, acordar cedo, olhar isso, quando for pro trabalho, saber exatamente isso, ele vai atender o paciente melhor. Vai. Ele não vai ficar chateado, eu ganho, sei lá, 5 mil aqui, 3 mil, 2 mil, e o fulano ganha 20 lá. Acontece muito na nossa profissão. Não, mas nós, tecnólogos em radiologia, trabalhamos para o radiologista e o radiologista ganha 50, 60 mil. Cara, ele ganha o dele, você ganha o seu. Sim. Cada um produz da mesma forma, de sua forma. Aí a gente precisa olhar os custos do negócio. Comprar uma ressonância de 3 milhões, 4 milhões, ele está pagando. Foi o investimento dele, né? O investimento dele é altíssimo, né? Investimento. Então, assim, cada um planta a sua semente para ver ela germinar e, de certa forma, vai regando ela, né? Então, eu acho que o profissional em si, ele precisa olhar para isso e falar, não, peraí, eu estou colocando o tijolo aqui, vai ser meu alicerce, depois eu coloco outro tijolo, e devagarzinho a gente vai construindo. Então, esse ponto é interessante. Isso aí, eu particularmente, eu filtro. Quando eu vejo assim, eu até tô filtrando bastante. Eu até duvido, eu falo assim, não é verdade, não. Isso aqui não dá certo, não. Mas tem isso, gente, porque aí isso que ele falou, também, exemplo, você não vê a realidade dele em si, um exemplo. Eu já vi pessoas que às vezes posta lá que ele tem um carro ali de quase 200 mil, 150 mil, e ele não tem uma casa própria. Aí você fala, gente, mas é uma coisa fora da realidade, Mas por quê? A prioridade dele é outra, né? Então, eu prefiro ter uma casa mais confortável, mais aconchegante, do que andar num carro de 200 mil. Apesar de que nada conta, tá? Se eu tivesse condição de andar de 200, até de 1 milhão, andaria. Mas, primeiro, assim, a minha prioridade seria a questão da casa, para ser casado, né? Ter filhos. Então, o meu investimento melhor ali seria na casa, né?
Aí depois, sim, eu vou olhando as outras partes. Seria questão de com prioridade certeza. Eu também, mesmo. eu penso assim também. Eu tenho mais essa mentalidade conservadora também. Isso, mais De conservador. primeiro, de degrau em degrau, né? Isso. Mas cada um, né? Não quem nada faça contra, isso né? também. Fico feliz quem É adquire. diferente, às vezes a pessoa, um exemplo, a pessoa é solteira, jovem, é lógico que o investimento dela vai ser muito maior ali. Eu vou comprar um carro zero, né? Do que a gente que é casado, que quer ter aquela estabilidade. Mas assim, eu acompanho muitos, alguns especialistas, eles falam que às vezes tem pessoa que ela tá ali, em vez dela investir num curso, às vezes comprar uns livros, ou até mesmo fazer alguma coisa, um investimento, às vezes ele compra um iPhone, um valor de 10 mil, 15 mil reais. Às vezes dava para esses 15 mil reais ele investir, não é investir em alguma coisa, mas assim, dava para ele fazer alguma coisa. E às vezes ele não, ele compra aquele iPhone e não tem o dinheiro para, às vezes, para sair com a namorada, ou às vezes para pagar uma conta. Quase metade de uma faculdade, 15 Isso, 15 mil reais, gente, ele vai pagar ali, técnico, ele vai pagar mais de ano de faculdade. Aí, às vezes, ele não tem uma faculdade, ele não faz a faculdade, fala que não tem dinheiro, mas ele compra o iPhone. Exato. E pior que tem muito isso, infelizmente, né? Principalmente na geração anterior à nossa, né? Ela pensa muito isso na parte material, né? Nos bens materiais, né? Acaba criando uma competição, né? Quem tem mais. Exato. Isso, acho que, assim, quando a gente amadurece, isso não é para nós mais, né? A gente pensa no bem-estar mesmo, né? Na questão do bem-estar. É questão assim, gente, um exemplo, 15 mil reais, eu vou comprar ali um iPhone ali, então vou falando da marca, um celular, né, de última geração, né? E aí, às vezes, com esse dinheiro eu posso fazer uma boa viagem, né? Se eu tiver tudo organizado, né, com as contas, né? Ou posso investir em alguma coisa, ou... Exatamente. É verdade. A pessoa deixa de investir em educação, investir em outras coisas que são interessantes. No caso de educação, de conhecimento próprio, ela vai conseguir, talvez, comprar o iPhone à vista depois, né? Isso, a questão é igual aqui, a prioridade, né? Às vezes é preferível você esperar um tempo mais, né? Para poder conquistar esse sonho seu do que você antecipar, né? Você pegar o sonho antes de se organizar financeiramente, né? Exatamente. Com certeza. Quando a gente traz isso aí para o empreendedorismo, porque eu acho que a professora Denise, o professor Leandro, eu acho que em algum momento da vida a pessoa tem que empreender. Tem. Certo? Ela tem que entender como que funciona o jogo lá em cima. Quem constrói as leis, como que a gente paga os impostos, quem calcula isso. Hoje, a nossa alíquota de imposto de renda para o profissional das técnicas radiológicas está chegando aos 27,5%. Eu acho que eu não ganho tanto assim, eu já estou pagando isso. Exatamente. Então, assim, é uma situação isso que a gente Porque, assim, a gente sempre se valoriza, né, gente? A gente sempre fala assim, eu mereço mais. Mas, vou te falar a verdade, o imposto de renda tá... Mas é assim, eu conheço Tem alguns amigos, colegas, que eles falam, se eu ganhasse o que eu pago de imposto, eu tava tranquilo. Né? Porque a gente paga muito imposto. Isso. Né? Isso aí, Leandro, a gente carrega para os dois lados, tá? Para o empreendedor. Sim. E para o profissional, seja ele autônomo ou seja um profissional seletista. A partir do momento que eu ganho mais, eu pago mais imposto de renda. Sim. E isso é uma situação que é interessante o profissional das técnicas radiológicas hoje começar a pesquisar, começar a entender o imposto de renda. Tem a situação do INSS que, de acordo com o que você ganha, mais você paga também. Mais você paga. Então, você precisa entender, peraí, o INSS vai me suprir lá na frente? Quanto que eu posso poupar aqui? E se eu posso, de certa forma, pleitear lá no Congresso Nacional, diminuir a alíquota de imposto de renda, que é o que tem que ser feito, Isso. a gente precisa buscar isso de certa forma, se colocar na rede social e falar, peraí, essa alíquota de imposto de renda já não foi, essa tabela de imposto de renda não é reajustada há tantos anos, não é verdade? E a gente... Isso, para inflação, né, os políticos, né, para favorecer um pouco, né, os trabalhadores, né? Exato. Porque, enfim, de certa forma, quando a gente vai lá para cima, para o Congresso Nacional, né, eles precisam olhar para essa situação. Porque o nosso poder de compra, como trabalhador, como lutador todos os dias, ele só cai. E o governo arrecada mais. Então, a gente precisa entender isso. Então, nós, profissionais, precisamos estudar isso. Né? Como que funciona o jogo do imposto, tanto para o empreendedor quanto para o CLT. Porque isso é uma situação gravíssima que a gente, hoje, se isso não for aprovado no Congresso Nacional, essa isenção de 5 mil reais, mas, de certa forma, a gente, nós arrumando, geralmente a gente trabalha em 2, 3 empregos, a gente vai pagar imposto de renda do mesmo jeito. É isso que acontece, porque a gente trabalha mais que um. E acumula, né, e aumenta a alíquota. Aumenta.
Isso. Aumento é o terror de todo mundo. Mas até isso, a gente tem que saber, o ganho que você ganha no mês não é o ganho real, você tem que guardar o imposto de renda. Até isso a gente tem que pensar. Né? A gente tem que pensar, olha, eu estou vendo tanto na minha conta. Não é tanto já é do imposto. Se a gente começar a fazer esse cálculo, até para também, né, não sentir tanto. Apesar que o imposto de renda, muitas das vezes não compensa pagar à vista, mas a gente tem que ter... Tem que tentar. Gente, esse bate-papo que nós tivemos hoje, ele serve tanto para o técnico de radiologia, pelo auxiliar, o tecnólogo e aquele aluno, né, que está fazendo o curso, para ele saber o quê? Não só pensar em termos de arrumar um emprego, de trabalhar, mas de se organizar financeiramente para que ele possa ali tanto ganhar, mas também saber usar esse dinheiro futuramente, né? Porque por isso que a gente trouxe esse assunto à tona, é para ajudar realmente a esclarecer, porque isso aí, se eu tivesse tido isso aí quando eu era criança ou no adolescente, hoje seria muito diferente. A minha vida tinha sido muito diferente se eu tivesse essas orientações. Então, é simples, tá, gente? Mas não sei por que às vezes o trem não anda. Então, tá, gente, o assunto acho que foi ótimo, tá? A gente pode até marcar um outro, falar mais, né? Porque é bem amplo, né? É amplo. Então, tá, gente, eu queria aproveitar aqui a oportunidade, agradecer a participação do Valdir, que disponibilizou, veio aqui, tá? Ele tem bastante experiência, tanto na parte da radiologia, como na parte do empreendedorismo, né? Aí, galera, tem dinheiro para emprestar, gente. Então, ele sabe isso na prática, como é, porque ele faz os investimentos dele, né? E aí, ele é empreendedor, né? Então, por isso que a gente convidou ele, eu queria agradecer muito, tá? Foi muito gratificante essa nossa... Nosso bate-papo bate-papo aqui, tá? A gente tentou levar um assunto, assim, bem claro, tá, gente? Para não ficar aquela coisa técnica, né? E para todos, né? Entender como é que funciona, né? É isso aí. Eu gostaria de agradecer a vocês, né? Isso aqui é um privilégio estar aqui com vocês. Eu acho que a gente poder levar informação para as pessoas que precisam, acho que não tem preço, né? Então, assim, agradeço muito. Espero que a gente possa fortalecer a cada dia mais para esse profissional que está chegando, que tomara que ele consiga o emprego, que ele consiga se organizar, consiga investir em conhecimento e trazer para a gente a valorização profissional que tanto a gente precisa. Indico 2 livros. Um é do David Goggins, que eu citei, né? Que chama-se Nada Pode Me Ferir. E ele fala da dor e da dificuldade que ele passou. E isso serve para todo mundo que está começando. E do Pai Rico, Pai Pobre, que ele fala de investimentos, as formas que tem para a gente poder melhorar a vida, tá bom? Então, professora Denise, muito obrigado. Muito obrigado, professor Leandro. Gente, estou aqui com a presença da presidente, né, do Conselho de Radiologia, Denise, né? Passar a palavra para ela. Agradecer, né, nossos parceiros aqui, Leandro está conosco lá, agora diretão, Valdir, foi um privilégio te encontrar, né, saber que você está... Nossa, eu fico tão feliz, vocês não têm noção, tanto que é a alegria nossa, né? Você foi um dos primeiros alunos, com certeza, que também tem quase 20 anos que eu estou na lida aí. Isso é muito, muito bom, muito importante, que a gente sabe que lá atrás a gente plantou, nem foi um pedacinho, a gente conseguiu, né? E sim, hoje está aí. Você foi da turma do Felipe também? Eu não lembro muito. Não, né? Então, mas foi bem próximo, né? Deve ter sido próximo. Mas isso é muito importante, gente, para vocês verem que tem resultados. Às vezes você está lá fazendo curso técnico, pensando, nossa, vai acontecer, vai. Você tem que acreditar. Primeiro acreditar tem que ser você. Se você acreditar, acabou. Nada te impede, né? Nada. Né? Acho que esse é o ponto principal. Procurar, tentar melhorar e se ajudar, principalmente para ajudar os próximos. Né? É isso aí. Então tá bom, gente. Muito obrigado.